Bíblia explicada, comentário bíblico Bican, Novo Testamento, Evangelho de Mateus, uma introdução. Olha só, vamos ver uma introdução do Evangelho de Mateus, uma série de conhecimento bíblico sobre a Bíblia explicada no comentário bíblico Bican da CPAD. Esta é só uma introdução para muitos e muitos vídeos que ainda vamos fazer no Evangelho de Mateus. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho, deixa o teu like, comenta, compartilha. Vamos ver uma introdução. Vamos ver a importância do Evangelho de Mateus. O grande crítico francês Renan tem sido citado com frequência por sua famosa declaração de que o Evangelho de Mateus é o livro mais importante que já foi escrito. A dúvida se esta afirmação será algum dia seriamente desafiada. Mateus era o principal evangelho na igreja primitiva e tem um lugar de destaque hoje. Ezar diz que, em grandeza de concepção e no rigor com que uma massa de material subordina-se a grandes ideias, nenhum livro em qualquer um dos testamentos, tratando de um tema histórico, deve ser comparado, diz ele, com o Evangelho de Mateus. Ele se encontra no limiar do Novo Testamento, ligando ao Antigo Testamento. Vamos ver, vimos a parte A e a parte B sobre a autoria nessa introdução. Vamos ver a autoria do Evangelho de Mateus. Todos os 4 evangelhos são anônimos. Eles não levam o nome dos autores. No entanto, a tradição da igreja primitiva os atribui, respectivamente, a Mateus, Marcos, Lucas e João, como já o conhecemos. Pápias, que escreveu por volta de 140 d.C., é a mais antiga testemunha sobre a questão da autoria. Ele disse que Mateus compôs os discursos ou as palavras, que é do grego logia, no dialeto hebraico ou aramaico, e cada um o traduziu como foi capaz. O prólogo, ele é antimarcionita ao Evangelho de Mateus, desapareceu. Mas o de Lucas diz que Mateus escreveu o seu Evangelho na Judéia. Irineu, que data de cerca de 185 d.C., disse: Mateus realmente produziu seu evangelho entre os hebreus em seu próprio dialeto, enquanto Pedro e Paulo proclamaram o evangelho e fundaram a igreja em Roma. Orígenes, que data de 220 d.C., disse acerca do evangelho: o primeiro evangelho é o segundo Mateus, o mesmo que foi uma vez publicado, mas depois disso um apóstolo de Jesus Cristo, que, tendo publicado para os judeus convertidos, escreveu em hebraico. O fato de que este evangelho foi escrito para os judeus é bem apoiado pela natureza do seu conteúdo. O próprio comentário de Eusébio diz que Mateus, tendo também proclamado o evangelho em hebraico, quanto ao ponto de ir também para outras nações, se propôs a escrever em sua própria língua, e assim supriu a necessidade de sua presença com eles, por meio de seus escritos. O testemunho mais antigo, então, cita uma coletânea de palavras em aramaico. Seria o nosso atual Evangelho de Mateus uma tradução dessa coletânea? O Ickenhauser escreve: pode ser tomado como certo que o original em hebraico do Evangelho de Mateus só pode ser defendido se considerarmos Mateus em grego não uma tradução literal do aramaico, mas uma revisão completa feita como o uso frequente do Evangelho de Marcos. Tursker, professor emérito de exegese do Novo Testamento na Universidade de Londres, interpreta essa antiga tradição. Ele diz o seguinte: é concebível que Mateus, que era com toda probabilidade bilíngue, tenha ele mesmo traduzido a sua obra original ou a publicado em uma edição em grego ampliada. Ele também diz que todos os apóstolos cujas ocupações anteriores não são conhecidas, Mateus parecia ser o mais qualificado para se encarregar da composição do tipo de narrativas que encontramos inseridos no próprio Evangelho de Mateus. Mateus é citado nominalmente nas 4 listas dos 12 apóstolos, em Mateus 10, versículo 3, e Marcos 3, versículo 18, Lucas 6, versículo 15 e Atos 1, versículo 13. Mas somente na lista de Mateus ele é identificado como publicano, isto é, o cobrador de imposto. Outra única passagem no Novo Testamento onde o nome de Mateus ocorre está ligado ao seu chamado para seguir Jesus, conforme registrado em Mateus 9, versículo 9. Nos outros 2 relatos deste chamado, ele é designado como Levi, como está em Marcos 2, versículo 14 e Lucas 5, versículo 27 e versículo 29. Parece que este apóstolo
Da mesma forma que os outros homens no Novo Testamento era conhecido por dois nomes diferentes. Você pode confirmar o Evangelho de João, Marcos, né? Você pode confirmar pelo próprio João, pelo próprio Marcos, e o Saulo, né? Era chamado João Marcos e Saulo Paulo. A recusa de muitos estudiosos hoje de identificar Mateus com Levi não é plausível. Os argumentos atuais contra a autoria do primeiro evangelho por Mateus não são convincentes. Recentemente, um dos principais estudiosos do Novo Testamento nos Estados Unidos da América escreveu uma vigorosa exposição e defesa da opinião tradicional de que Mateus, o apóstolo, foi o escritor deste evangelho. No entanto, deve ficar claro que, sendo os 4 evangelhos anônimos, não somos obrigados a aceitar qualquer teoria sobre a autoria deles. Mas a tradição da igreja primitiva não deve ser ignorada facilmente. Deve ter havido alguma base histórica para a atribuição universal dos nomes de Mateus, Marcos, Lucas e João, como conhecemos, para estes 4 livros, para estes 4 evangelhos. Então assumimos a posição de que Mateus, o apóstolo, escreveu o evangelho que leva o seu nome. Vamos ver a parte C, que fala sobre a data. Em que tempo foi escrito? Como no caso da maioria dos livros do Novo Testamento, a data é incerta. Escritores mais antigos consideraram Mateus como tendo sido escrito por volta de 60 d.C. A maioria dos estudiosos hoje prefere 80 ou 85 d.C. Streeter, ele prefere a segunda data. A questão não é de importância vital, embora prefira a data mais antiga. Vamos ver a parte D, local da escrita. Aonde foi escrito o Evangelho de Mateus? Em que local? Olha só, novamente, há 2 opiniões principais. A opinião tradicional é a de que o livro de Mateus foi escrito na Palestina ou na Judéia. Streeter diz que o local foi Antioquia da Síria. E ele é seguido pela maioria dos estudiosos hoje. Talvez a coletânea aramaica de palavras tenha sido escrita na Palestina e o Evangelho em grego em Antioquia. Vamos ver a parte E, que fala sobre o propósito. Para que propósito? Com qual propósito foi escrito o Evangelho de Mateus? Vamos ver. Fica evidente que Mateus escreveu seu Evangelho para os judeus, com o objetivo de apresentar Jesus como Messias. Quando o Evangelho foi escrito, a nação já o havia rejeitado, e logo, se Mateus foi escrito entre 60 ou 70 d.C., iria sofrer por isto um severo juízo através da destruição de Jerusalém, como se pode ver em 70 d.C. Hurriers diz: o primeiro evangelho tinha algo de caráter de um ultimato oficial. Foi o último aviso do Senhor para o seu povo. Vamos ver a parte F, que fala sobre as fontes. Quais as fontes do evangelho de Mateus? É consenso geral entre os estudiosos modernos que Mateus, como também Lucas, usou Marcos como a fonte principal para sua estrutura histórica e uma coletânea de palavras que eles chamam de fonte Kelly ou a logia. Para os ensinos de Jesus, eles argumentam que foram usadas a fonte Q. Mateus frequentemente resume o material em Marcos, também é encontrado em Mateus. Mateus ele frequentemente resume as narrativas de Marcos, e é geralmente menos vívido em suas descrições. Mais de 90% do material em Marcos também é encontrado em Mateus. Porém, Marcos não parece ser uma condensação de Mateus, como Agostinho defendia, porque o seu estilo e apresentação são mais vivazes e vigorosos. Streeter ele postulou uma outra fonte chamada de M ou Mi como responsável pelo material encontrado somente em Mateus. Mas Tusker tem uma boa resposta para isso. Ele diz o seguinte, ele diz: a diferença entre Mateus e Marcos pode ser igualmente bem explicada na suposição de que o Evangelho de Mateus retém detalhes originalmente transmitidos pelo apóstolo com este nome, e que o Evangelho de Marcos frequentemente recorre a memórias de Pedro. Nós avançaríamos um passo além de Tusker e diríamos que os detalhes foram escritos por Mateus na composição do seu próprio Evangelho. Vamos ver a parte G, que fala sobre o caráter. Qual o caráter deste magnífico Evangelho? Olha só.
O Evangelho de Mateus é o mais judaico dos evangelhos. A genealogia judaica de Jesus que ele apresenta retrocede até Abraão e é colocada no início do Evangelho. Isto porque a primeira pergunta dos judeus a respeito de um homem estaria relacionada à sua descendência. Lucas não apresenta a sua genealogia de Jesus até o 3º capítulo, e ela retrocede até Adão. Jesus é descrito logo no primeiro versículo de Mateus como filho de Davi, filho de Abraão. Mateus não explica os costumes ou termos judaicos como fazem Marcos e Lucas, pois os seus leitores o entenderiam muito bem, já estavam familiarizados com essa forma. Ele faz mais referência à lei de Moisés do que os outros, você pode ver no versículo 5. Ele relaciona mais cumprimentos da profecia do Antigo Testamento do que os outros. Frases como para que se cumprisse o que fora dito ocorre 13 vezes em Mateus e nunca em Marcos ou Lucas, 6 vezes em João. Mateus enfatiza mais a justiça do que todos os outros evangelhos juntos. Esta era a ideia central da religião judaica da época. A palavra reino ocorre com mais frequência aqui, 56 vezes, do que em qualquer outro evangelho. E a frase o reino dos céus só é encontrada em Mateus 33 vezes ao longo de todo o Novo Testamento. Jesus é apresentado aos judeus não só como o seu Messias, mas como o seu rei. Bem no início, a genealogia apresenta a linhagem real, provando o direito de Jesus ao trono de Davi. Os sábios perguntaram pelo rei dos judeus, apenas em Mateus. Há mais ênfase em Jesus como rei do que nos outros evangelhos. Outra característica extraordinária deste evangelho, além do seu judaísmo intrínseco, é o seu arranjo sistemático. Mateus havia provavelmente recebido algum treinamento em negócios e tinha que registrar livros como um cobrador de imposto. Ele apresenta o seu material em uma ordem sistemática. Ele tem 7, o que é o número da perfeição, 7 parábolas do reino no capítulo 13. Nos capítulos 8 e 9, ele reúne 10 milagres de Jesus. 3 e 7 são números proeminentes em seu evangelho. Aqui, ele os acrescenta junto. O exemplo mais óbvio dessa característica é o arranjo de Mateus dos ensinos de Jesus em 5 grandes discursos. São eles, primeiro, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, no capítulo 5, do versículo 7, e segundo, instruções aos 12, do capítulo 10, e terceiro, 7 parábolas do reino, no capítulo 13, e quarto, a comunidade cristã, no capítulo 18, e quinto, os discursos no Monte das Oliveiras, no capítulo 24 e o 25. Cada um deles finalizam com a fórmula: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso. A principal impressão que se tem ao ler este evangelho todo é que um escritor judeu está apresentando Jesus aos judeus como o seu Messias. D.A. Harris diz que o evangelho de Mateus é quase um manual de profecias messiânicas. Essa foi uma introdução ao Evangelho de Mateus. Olha só, vou trazer uma sinopse desse conteúdo. Como você pode ver, eles estão bem aqui, ó. Olha só, o comentário bíblico Beacon traz uma interpretação abrangente da Bíblia Sagrada, elaborada por 40 teólogos evangélicos conservadores. São 10 volumes, 5 para o Antigo, 5 para o Novo. Em cada livro bíblico são comentados versículos de forma expositiva, exegética e sempre com uma sugestão homilética, o que torna o Beacon particularmente útil para pregadores e professores da escola dominical. Mas também ele tem uma característica devocional, que faz dele uma obra cativante e indispensável a todos os crentes que desejam estudar a palavra de Deus. Beacon, ele traz erudição teológica, todavia num tom equilibrado na sua interpretação e no seu objetivo inspiracional. Seu formato é atraente e prático. Seus comentaristas e editores acreditam que esta obra é de grande valor para todos os que buscam descobrir as verdades profundas da palavra que subsiste eternamente. Não sei se você percebeu, mas na thumbnail do vídeo, na capa do vídeo, a coleção está bem no cantinho da tela. Que Deus abençoe a tua vida e até a próxima. Não perca o nosso conteúdo de séries de comentários bíblicos, a Bíblia explicada aqui no nosso canal. Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima.